Destaque do noticiário nesta semana, a aprovação por parte da Câmara dos Deputados da votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que estabelece teto para o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. Sobre esse assunto, nós conversamos na CBN com Guilherme Melo, professor de Economia na Unicamp. Como vai, professor? Bom dia. Bom dia, Nonato, bom dia, ouvintes. Qual é a avaliação que o senhor faz? Essa proposta tende a equilibrar as contas do Estado brasileiro ou nem tanto? Olha, a proposta da PEC, ela, em tese, ela teria esse objetivo, né? O problema é que ela não cumpre o objetivo a que ela se propõe. Por que não, professor? Porque se você pegar o desequilíbrio fiscal no Brasil, que a gente tem que reconhecer, existe um problema fiscal, a gente pode discutir as origens dele, mas ele existe hoje, você vai ver que a origem desse problema fiscal não são os gastos primários. Por exemplo, ano passado nós tivemos praticamente 10% de déficit nominal, né, do setor público. E 90% disso são gastos com juros da dívida. Só 1% disso, e alguma coisinha, é gasto primário. Então, a PEC, ela atinge só uma parte muito pequena dos gastos do governo, que são os gastos primários. Não atinge nem transferências, são só os gastos primários. Gastos em saúde, gastos em educação, gastos em investimentos públicos, transporte público, saneamento básico, etc. É isso que a PEC atinge. E se você olhar os dados, sem ideologia, sem paixões políticas, você vai ver que o problema fiscal do Brasil não está aí, né? Claro que é possível que tenha desequilíbrios aí. Por exemplo, a Previdência tem uma tendência de, no futuro, se tornar um problema fiscal mais grave. Então, nós temos que discutir com calma, sem assodamento, o tema da Previdência, ver quais são as reformas. Mas isso é assim em todo lugar do mundo. A PEC, ela não resolve o problema fiscal. Ela, na minha opinião, ela cria outros problemas de ordem constitucional. Agora, diante do cenário que nós temos, o que seria o ideal, então? Olha, diante do cenário brasileiro, a primeira coisa que o Brasil tem que se focar é em sair da crise, né? Porque não há ajuste fiscal possível com as receitas caindo e com o PIB caindo da maneira que está caindo, e com o emprego caindo, etc. Então, o primeiro foco teria que ser encontrar uma maneira de sair da crise. O governo argumenta, e os defensores da PEC argumentam que uma vez aprovada a PEC, você vai retomar o crescimento. Isso também não é verdade, né? Em primeiro lugar, como eu disse no começo, porque ela não resolve o nosso problema fiscal. O nosso problema fiscal, ele será resolvido, quando você retomar o crescimento, 2, quando você conseguir reduzir os gastos financeiros. Se você olhar os indicadores do Banco Central, quem está falando isso é o Banco Central, tem lá uns indicadores chamados assim, fatores determinantes da dívida pública, ou seja, o que explicou o aumento da dívida pública. Aí você vai olhar lá, você vai perceber que não tem nada a ver com déficit primário. O aumento da dívida pública não tem nada a ver com esse excesso de gastança, que todo mundo está falando, gastou muito em saúde, gastou muito em transferência social. Não é isso que explica o aumento da dívida pública. Os dados estão mostrando isso, é só olhar os dados. Só que o problema é que essa PEC fala que resolvendo esse problema você resolve o crescimento. Não resolve nem o problema fiscal e nem o crescimento. Ao contrário, você prejudica o crescimento, porque você diminui o investimento público. A saída, na minha opinião, seria você conseguir, para resolver ao mesmo tempo o problema fiscal e o crescimento, promover uma ampla reforma tributária, né, que melhore a capacidade de arrecadação do Estado sem aumentar a carga tributária e, ao mesmo tempo, melhore a distribuição de renda, porque a estrutura tributária brasileira é uma das mais concentradoras de renda do mundo, é a que mais concentra. O Estado brasileiro, ao cobrar tributos, ele concentra a renda e não distribui. Então, se você tem maioria para aprovar uma PEC, que vai cortar dinheiro de saúde, de educação, de transporte, de habitação, de cultura, de saneamento, se você tem maioria para aprovar uma reforma da Previdência, por que você não tem maioria para aprovar uma reforma tributária que vai mudar de uma vez por todas uma das realidades mais injustas do Brasil, que mais tira eficiência do Brasil, que é a realidade tributária? Agora, professor, a reforma tributária, ela volta e meia entra na pauta de discussão dos senhores que analisam essa conjuntura
econômica no Brasil. E ela efetivamente nunca sai do papel. De algum modo, ela daria também mais tempo para que a sociedade pudesse debater reformas estruturais aqui no país? E em cima disso eu já perguntaria, a gente não perderia também muito tempo para essa possibilidade de retomada de um crescimento e de equilíbrio das contas, se fosse pensar numa reforma tributária, já que ela gera muito mais debate ou não? Olha, porque a impressão que dá é que a gente está sempre falando dela e ela não sai do papel, né? Sim, eu acredito que tem questões que são realmente bastante polêmicas. Por exemplo, a gente está há muito tempo falando de reforma da Previdência também. Também. Né? Não é? E a reforma da Previdência, em algum momento da nossa história, vai ser uma necessidade, porque a população está envelhecendo e a gente vai ter que rever as regras. O problema é o seguinte, são todas reformas muito difíceis. A reforma política é uma reforma muito difícil. A reforma da Previdência é uma reforma muito difícil. A reforma trabalhista é uma reforma muito difícil, porque ela implica em mudanças que alguém vai acabar saindo perdendo. A pergunta é uma dessas reformas. Na minha opinião... o senhor pode repetir a pergunta? Qual é, professor? É quem sai perdendo em cada uma dessas reformas. Né? Porque é o seguinte, na reforma da Previdência, por exemplo, quem vai perder, muito provavelmente, são alguma parcela do funcionalismo público e, a depender das regras que forem estabelecidas, essa proposta que está aí, a grande parte dos trabalhadores privados que não só terão que se aposentar mais tarde, mas, além disso, eles terão seus benefícios desvinculados do salário mínimo. Isso é uma coisa assim, o salário mínimo vai crescer, mas o benefício dele, eventualmente, não vai crescer. Esse é um ponto. Agora, quem perderia com a reforma tributária? Então, uma reforma tributária que distribua a renda, que cobre mais impostos, como é no mundo inteiro, no mundo desenvolvido inteiro e mesmo no subdesenvolvido, que cobre mais impostos sobre renda, sobre propriedade, que taxe distribuição de lucros e dividendos. Quem é que vai perder nessa coisa? Bom, aí é o grande empresário, é a pessoa que tem mais dinheiro, é a pessoa mais... Quem é que vai ganhar? É o mais pobre, porque ele vai poder ser desonerado. Ele vai pagar menos imposto em consumo, menos imposto na ponta, na produção. Então, todas essas reformas são reformas difíceis. A questão que você tem que analisar é política. É quem ganha e quem perde. Quando você escolhe fazer a reforma da Previdência e a PEC 241, que vai limitar os gastos públicos em saúde, em educação, em ciência e tecnologia, em cultura, em esporte, por 20 anos, fazendo com que o governo e o parlamento tenham que decidir todo ano o seguinte: se eu tiro o remédio do velhinho ou se eu tiro a merenda da criança. Essa é a decisão que vai caber. Ele vai ter que tirar alguma coisa. Então, ele vai ter que decidir quem é que ele vai tirar, né? Se eu tenho massa política, força política para fazer essa decisão que afeta tanto a vida das pessoas que mais dependem desses serviços públicos, por que eu não tenho maioria política para tomar uma decisão que, na verdade, vai melhorar a vida dessas pessoas que têm menos e afetar negativamente a vida das pessoas que têm mais? Como eu estou querendo mostrar, é tudo uma questão política. E o resumo da ópera, que se é que a gente pode fazer, professor Guilherme, é que a PEC 241 vai afetar aquele que mais precisa do serviço público, então, no seu entender? No meu entender, não tem a menor sombra de dúvidas, porque você vai ter como você vai estar reajustando o gasto público, certo? Pela inflação do ano anterior, agora nesse primeiro ano vai ser tranquilo. Por quê? Porque a inflação de 2006 vai ser muito maior que a de 2016, vai ser muito maior que a de 2017. Então, em 2017, os gastos públicos vão poder crescer 7,5%, que vai ser a inflação desse ano, sendo que a inflação do ano que vem vai ser 4,5%. Ou seja, você vai ter um crescimento dos gastos acima da inflação. Então, o governo Temer vai para a sua reta final muito tranquilo, porque não vai precisar fazer nenhum tipo de corte mais radical de gastos. A partir de 2018, 2019, aí sim, aí a arrecadação vai crescer mais que a inflação, porque o PIB tende a voltar a se estabilizar, parar de cair, né? Então a arrecadação vai começar a crescer e todo esse crescimento da arrecadação, todo vai para pagar juros da dívida. Nenhum centavo vai ser investido em saúde, nenhum centavo vai ser investido em educação. E aí, com uma população que está envelhecendo, por exemplo, você vai ter que tomar uma decisão. Porque tem uma coisa que é importante falar. Essa inflação, o IPCA, é uma inflação geral para a economia. A inflação do setor da saúde, por exemplo,
Porque a inflação é um fenômeno que não é geral, não tem uma inflação no Brasil. Tem uma inflação que atinge mais a saúde, outra, você tem que calcular setorialmente. A inflação da saúde é maior que o IPCA. Então, só esse fenômeno vai obrigar, na verdade, o governo a demitir gente da área da saúde, a fechar o hospital, a cortar remédio. Por quê? Porque ele vai ter o mesmo montante de dinheiro, só que os remédios vão estar mais caros. Ele vai ter que decidir o que ele vai tirar. Okay. Então, vai afetar, sim, aquele que depende do Sistema Único de Saúde. Professor, muito obrigado pela conversa aqui com o ouvinte da CBN. Um bom dia ao senhor. Obrigado, Nonato. Bom dia aos ouvintes. A participação de Guilherme Melo, professor de Economia da Unicamp, conversando aqui com o ouvinte da CBN a respeito da PEC 241 e trazendo as impressões dele sobre a PEC que limita os gastos públicos por 20 anos.